Liturgia. Eu quero, antes de abrirmos a palavra, orar com os irmãos. Santo e poderoso Deus, é com tremor e temor que subo a essa plataforma, Deus, para me colocar diante de Ti, pedindo que o Senhor use a minha vida como Te apraz, de uma forma poderosa, Deus, guiada totalmente pelo Teu Santo Espírito. Que eu venha diminuir totalmente nessa plataforma e que Tu cresças. Que a Tua palavra venha nos exortar, nos alegrar, venha nos levar adiante na carreira, na caminhada. Tu sabes, Deus, o que tem preparado para nós nessa manhã. A Tua palavra diz que Tu nos conheces e sabia que esse dia seria realizado hoje, Deus, antes da fundação do mundo. Tu conheces todos os nossos dias, mesmo antes, quando nós ainda éramos massa informes no ventre da nossa mãe. Por isso sou grato a Ti por essa manhã, mas oro também pela Tua igreja, Deus. Oro pela nossa denominação, oro pela igreja da Vila São Luís, oro por Caxias, oro por Santa Cruz da Serra, Lote 15, Catedral e todas as outras igrejas envolvidas na Aliança Cristã Nova Vida, Deus. Nessa manhã Tu está sendo cultuado em vários pontos dessa cidade e até fora desse país. Que a Tua graça e o Teu Santo Espírito, na Tua onisciência e Tua onipotência, venham nos abençoar, Deus. Eu oro também, Deus, nessa manhã, antes de ministrar a Tua palavra, por aqueles que estão enfermos, Deus. Deus, que a Tua graça e favor nos alcance. Se tem alguém aqui nessa manhã passando por um quadro de enfermidade, que até esteja desconhecido nesse momento, que o Senhor nos livre, nos cure, nos abençoe, nos fortaleça, Deus. Eu trago à memória também o nosso amado irmão, o Bispo Web, a sua família, a quem nós amamos de uma forma tão profunda, Deus. E nós continuamos batendo na porta, Deus, intercedendo por eles, para que o Senhor os fortaleça, que eles continuem na caminhada, e que todo o Teu propósito, Deus, na vida do nosso amado Bispo, se concretize, Deus. Não entendemos, Deus, mas como Teu servo, confesso diante de Ti, nessa plataforma, nesse altar, que muitas das vezes não entendo a Tua ação sobre minha vida, sobre a Tua igreja, mas isso também não compete a mim, Deus. Compete a nós crermos em Ti, seguirmos em Ti, sermos fortalecidos em Ti e guiados por fé, confiando plenamente no Teu Espírito e na Tua Santa Palavra. Por isso nós Te pedimos, ser favorável a nós nessa manhã. Te louvamos pelos que já estão aqui. Se há alguém em trajeto, o Senhor ainda traga em segurança nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe e realize os Seus propósitos sobre nossas vidas nessa manhã. Abençoa a palavra que será ministrada. Abençoa-nos com a Tua rica presença. No nome santo de Jesus oramos. Amém e amém. Agora vamos, por gentileza, amada igreja, abrir nossas Bíblias em Hebreus, na carta escrita aos Hebreus, para que nessa manhã nós estejamos refletindo, mergulhando no que Deus tem colocado em nossos corações. Vamos abrir em Hebreus capítulo 2, por favor. Você chegou a Hebreus capítulo 2? Amém? Vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Diz a palavra do nosso Deus: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres,
e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Você pode se assentar. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos dar alguma passeada no texto sagrado nessa manhã. A igreja, quando essa carta foi escrita, a igreja hebreia estava passando por crises. Quando nós lemos toda a epístola, nós vemos que eles estavam passando por crise. E crises, igreja amadas do Senhor, são grandes oportunidades, para nós reavaliarmos como estamos, fazendo uma retrospectiva, para mudarmos talvez o caminho, ou firmarmos o caminho. São grandes as oportunidades quando nós estamos passando por um momento assim. E talvez você tenha entrado aqui na casa do Senhor nessa manhã passando por uma crise. Nós somos humanos, amém? E passamos sim por crises. Eu creio que a igreja da Vila São Luís é uma igreja como a do 25, como a de Santa Cruz, uma igreja formada por homens e mulheres que creem no Senhor Jesus. Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é forte, Ele é poderoso, mas nós somos frágeis, somos suscetíveis e temos que cuidar da nossa vida. E essa carta nos exorta com relação a isso. Ela foi escrita a uma igreja, e sempre que nós lemos as epístolas, nós temos que estar, a maioria delas são firmadas à igreja. Então está sendo escrita para crentes, e nós precisamos estar atentos a isso. Vivemos isso. Então eu louvo a Deus por não sermos uma igreja de super crentes. O pastor não quer a igreja de super crente aqui, creio eu, conhecendo meu irmão. Quer homens e mulheres que buscam um Deus que é poderoso, que confiam nesse Deus que é poderoso, mas reconhece a sua total dependência e carência desse Deus, porque é Ele que nos supre, é Ele que nos fortalece, e é Ele que nos socorre nesses momentos de dificuldades, de fraquezas, em que estamos desapercebidos e somos arrastados por algumas circunstâncias. Hoje nós vivemos num mundo diferente do que foi escrito a carta. Nós vivemos num mundo globalizado, onde as notícias andam muito rápido, Eu estava aqui vendo o Daniel anunciar os anúncios, eu falei, que rapidez, WhatsApp, nós temos WhatsApp, temos Instagram, temos Facebook, temos uma série de ferramentas que aceleram as notícias. As coisas andam rápido, as notícias andam rápidas. E isso tem levado as pessoas, independente da faixa etária, a correrem de um lado para outro. Buscamos realizar os nossos planos e os nossos sonhos, os nossos projetos. Projetamos, estudamos, trabalhamos e vamos em busca do nosso futuro, do nosso sonho. Mas quando não atingimos as metas que nós mesmos determinamos ou predeterminamos, seja por perseguições, e elas acontecem dentro da igreja, às vezes dentro da própria família, nós temos que estar apercebidos a isso. A perda do emprego, uma enfermidade que acontece, sendo ela física, espiritual, emocional, ou um conjunto, Porque geralmente uma dessas enfermidades sempre arrolam as outras, formam um grupo, A pessoa, quando está enferma fisicamente, geralmente ela fica com as suas emoções abaladas, fica com o seu espiritual também abalado, então há um mix dessas enfermidades, E muitos, por estarem passando por esse quadro, tendem a esmorecer na fé. E muitos hoje ainda duvidam que Deus se deixou conhecer. E eu louvo a Deus que todos nós aqui cremos que Deus desceu da sua glória, habitou entre nós e se deixou conhecer, face a face. E tem outros, que também são aqueles que entram em conflito, conflitos religiosos, fisiológicos. E isso dentro do meio cristão. Essas coisas acontecem dentro do meio cristão, dentro da igreja. Nós estamos trabalhando isso essa manhã. E a carta aos Hebreus não nos deixa dúvida.
Deus falou pelos profetas. Você pode dar um glória a Deus? Deus falou pelos profetas lá atrás, no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, mas se revelou totalmente, conclusivamente, revelou seu caráter e a sua vontade no Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E se nós, nesse mix, né, de correria de um lado para o outro, hoje a vida é corrida, não é verdade, igreja? E eu às vezes falo, nós temos que parar um pouco, temos que pensar mais, né? Orarmos mais, voltarmos ao princípio, né? Eu acho que nós já temos muita correria. E olha como nós estamos felizes aqui, sentadinhos, ouvindo, né, ao nosso Deus falar aos nossos corações, porque eu creio que Ele está entre nós. Ele habita entre nós. Ele diz, eu vou ao Pai, vou ascender novamente o céu, mas deixarei com vocês o meu Espírito, que vos conduzirá em toda a verdade. E Ele é a grande verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos estar atentos. Se nós não trabalharmos muito bem isso, e processarmos muito bem isso, entramos num estágio perigosíssimo, onde o escritor aos Hebreus começa também parte da sua exortação. Perigo de enfraquecer na fé, se desviar do evangelho e da salvação que Ele nos oferece. Muitos têm caído nessa artimanha do inimigo. O jovem Daniel estava aqui falando sobre aquela vozinha que fala, num dia como hoje, não vai na igreja hoje não. Você ouviu essa voz? Ela fala comigo também. Você pensa que o pastor tem ouvido vedado? Não, ele fala, ele tenta às vezes, né? Mas aí eu falo assim, sai para lá, rapaz, eu te conheço. Eu sei que o melhor lugar para mim estar é a casa do meu Deus. Igreja amada do Senhor. Eu vou voltar aqui um pouquinho. A palavra de Deus diz que você poderia escolher nesse momento 1000 outros lugares para se encontrar. Mas a palavra de Deus diz que esse é o melhor lugar para você estar. Você crê nisso? Então eu te dou a oportunidade de você pensar agora. Você aí, pense em um lugar que você teve maravilhoso. Vou te dar um segundo aí, rapidamente. Esse lugar que você pensou, aqui é o melhor lugar para você. É o que diz, o melhor lugar é nós estarmos na casa de Deus. Então essa vozinha que te diz, fica na cama mais um pouquinho, não vai para a igreja hoje não. Essa voz não é a voz do nosso Deus, porque a voz do nosso Deus diz, vai para a igreja que eu preciso falar com você, eu quero falar com você. É neste lugar que Deus ordena a bênção sobre nossas vidas. Ele ordena na sua casa também. Mas você acha que Ele ia preparar esse lugar para nós? Como diz o salmista no Salmo 139, né? Quando nós ainda éramos massas informes no ventre da nossa mãe, para não nos dar bênção aqui hoje, e bênçãos especiais. Então louva a Deus, porque você venceu essa voz. Você ouviu a voz do seu Deus. Mas voltando aqui, eu não sei por que dei essa fugida, mas Deus sabe todas as coisas. Então nós precisamos, igreja, estar atentos, né? Porque há perigo de enfraquecer na fé, se desviar do evangelho e da salvação que Ele nos oferece, que está em nosso Senhor Cristo Jesus. Há possibilidade de endurecimento do coração pela incredulidade, fatalmente nos desviando do Deus vivo e perdendo o descanso celestial prometido em Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar atentos, estarmos apercebidos. E há sintomas dessa enfermidade espiritual. Falta de disposição para progredir para uma profunda busca na mensagem do nosso Deus. Você está com a Bíblia aberta? Vamos ler o versículo, olha o que diz o versículo, capítulo 3, por favor. Diz assim o capítulo 3. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém,
mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia, a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo. E se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ora, quase o que tendo ouvido se rebelaram. Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Tenhamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, aleluias, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de toda a obra, de todas as obras que fizeram. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto porque resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas obras. De novo determina certo dia, hoje falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, igreja amada, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas perante aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Amém, igreja? Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos estar atentos a um outro ponto, a relutância em compartilhar essa mensagem, a compreensão que temos dessa mensagem, mutuamente,
entre nós mesmos. Vamos dar um pulinho até o capítulo 10, por favor. Conforme o pastor falou, nós vamos dar uma mergulhada no texto sagrado nessa manhã. E eu peço à igreja a compreensão, né? O pastor Josenil falou que eu poderia ficar aqui até 1 hora hoje, ou 2 horas da tarde. Eu não ouvi nenhum amém aí. Ainda bem que nem ele ouviu. Ele ia falar, eu não falei isso, pastor, eu não falei isso, meu irmão. E o pastor Josias está brincando, né? Mas vamos ao capítulo 10 de Hebreus. No versículo 24 e 25. Perdão, igreja, antes vamos ao capítulo 5. Depois nós vamos ao 10. Capítulo 5, por favor. Nós precisamos progredir na mensagem. Nós precisamos confirmar essa mensagem a cada momento em nossos corações. Você chegou no capítulo 5? Versículo 11 a 14 diz: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém, igreja? São alertas feitos à igreja hebreia. E eu oro a Deus que são alertas. Essa carta foi escrita lá no 1º século, mas parece que foi escrita ontem para hoje. Eu, quando leio essas epístolas, tenho a sensação que ela foi escrita ontem para o dia de hoje. Então nós precisamos estar atentos. Mais um ponto, que está agora no capítulo 10, por favor. Você veio disposto a passear no texto sagrado? Venha sempre disposto a passear no texto sagrado. No capítulo 10, tem uma outra exortação, no versículo 4 e 25, para nós. Você chegou a 10, 24, 25? Diz a palavra do nosso Deus: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos. Eu posso ouvir um amém da igreja? Como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Você pode dar um glória a Deus? Então aquela vozinha que falou, né, por boca aqui do Daniel, não é a voz de Deus. Nós precisamos, ou melhor, a voz que ele ouviu, né, de manhã cedo, e essa voz fala, né, domingo de manhãzinha, fala assim, está chovendo tanto hoje, né? Essa voz não é a voz de Deus. A palavra de Deus diz que nós precisamos nos admoestar. Nós precisamos estar juntos como igreja do Senhor. Nós precisamos nos congregar, nós precisamos nos amar, nós precisamos chorar juntos, nós precisamos rir juntos, nós precisamos nos abraçar. Nós precisamos andar em unidade. Ande em unidade com esse irmão que está próximo de você. Ande em unidade como igreja do Senhor. Nós precisamos seguir a orientação da palavra de Deus. A igreja hebreia estava passando por momentos assim, e estavam fraquejando nesse ponto. Foi preciso serem exortados. E eu creio que nessa manhã Deus também está falando nos nossos corações. E isso começa por mim. Nós precisamos. Alguns falam para mim, pastor, eu vou ficar na minha casa orando, lá no meu quarto fechado, e quando o Senhor voltar, eu falei, você não vai para o céu. Eu tenho que falar a verdade, né? A palavra de Deus não orienta isso. A palavra de Deus diz isso. Ela fala que nós devemos entrar no quarto em secreto, mas nós precisamos interpretar isso. Tem muitos que acham que é só entrar no quarto e ficar orando a vida toda até a volta de Jesus. Eu vou usar aqui o exemplo da minha esposa e da minha irmã, que elas não vão ficar chateadas comigo. Mas imagine, né, a irmã Judete entra lá no quarto dela, ou sobe um monte, bem alto aí, quase chegando ao céu. E lá ela vai ficar orando até a volta de Jesus.
Aí quando Jesus voltar, ela vai chegar diante do Senhor e fala: estou aqui, Senhor, orei 365 dias por ano para chegar esse momento diante de ti. Ele vai falar: e a irmã Josélia, que estava do seu lado, lá, que eu coloquei ela do seu lado, que ela precisava ouvir a minha palavra através de um ato seu, que ela precisava sentir um ato de amor. Essa condição de orar sem cessar no monte não vai permitir a sua entrada no céu. A igreja está entendendo o que somos, igreja? Igreja é isso, é estarmos juntos, em unidade, nos socorrendo, falando de Jesus, falando a mensagem, pregando a mensagem. Eu louvo a Deus, quando nos encontramos, enquanto eu e o pastor, a gente fica, ou o irmão, nós começamos a conversar, crente gosta de falar de Jesus, não é verdade? Como é bom falar de Jesus, falar da mensagem, nos exortarmos. Então nós precisamos estar atentos a isso. Esse trecho que nós lemos inicialmente, da carta aos Hebreus, desenvolve as consequências práticas de todo o capítulo 1 e capítulo 2, que fala da supremacia do nosso Deus. Ele é soberano, igreja. Ele é maravilhoso, como nós louvamos aqui, né? E eu louvo a Deus porque os louvores, na casa de Deus tudo se encaixa. Umas vezes me perguntaram: pastor, o senhor quer um louvor que ande alinhado com a palavra? Eu falei: o louvor que você vai colocar ali, fala da palavra de Deus, está dentro da palavra de Deus, então é esse louvor que nós vamos entoar. Porque em algum ponto vai chocar um com o outro e vai ser maravilhoso. Como eu estava aqui de manhã agradecendo pelos louvores. O louvor, quando é pautado na palavra, ele vai sempre se unir à palavra. Então a minha orientação foi: coloque o louvor que está no seu coração, desde que ele seja bíblico, desde que ele esteja inserido na palavra de Deus. Então, voltando aqui ao texto que nós lemos, né? Nos fala dessa supremacia maravilhosa. E o primeiro, é o primeiro de diversos textos, desse texto, como nós lemos, alguns deles, né? Que nos traz advertências e exortações, e revela a preocupação do escritor aos Hebreus com a situação dos seus leitores lá, no finalzinho, no primeiro século. E hoje aqui no século 21, ele começa exortando de uma forma tremenda. Você está aberto agora no capítulo 2? Mantenha aberto o capítulo 2. Ele começa exortando de uma forma maravilhosa, com encorajamento. E ele diz: importa, igreja amada do Senhor, importa que nos apegamos com maior firmeza às verdades ouvidas. Apegue-se ao Senhor. Apegue-se à verdade que vos está sendo ministrada nessa manhã. Apegue-se a essa palavra que está em vossas mãos. Mas o primeiro versículo também traz uma parte B, que é uma parte que nós consideramos uma parte negativa. Ele diz: para que jamais nos desviemos de quê? Dela. Então apegue-se à palavra de Deus e jamais se desvie dela. Seja por qualquer motivo, seja por chuva, seja por sol, seja por enfermidade, seja por alegria, seja por tristeza, não se desvie da palavra do teu Deus. E eu vou trazer aqui uma breve ilustração. Quando isso acontece, quando nós nos desviamos da palavra de Deus, por algum descuido, por algum momento que nos acontece, por alguma adversidade, por alguma intempéria, nós ficamos como um grupo de pessoas num avião que perdeu a sua sustentação. E nós tivemos aqui há uns 3 meses atrás, se não me foge a memória, um evento, né, de um avião que perdeu sustentação e caiu no estado de São Paulo, né, um momento muito triste. Em Vieto, onde tivemos 62 perdas de vidas, né? Mas ali passou na imprensa, apesar de eu estar vendo muito pouco a imprensa, né? Eu tenho orado, buscado mais, mas naquele momento nós vimos alguns dos que estavam naquele aviões, né? Algumas, quando pegaram a caixa preta, tiveram informações, né? Que alguns diziam: o avião está sem controle, o avião está sem sustentação, nós vamos cair, né? Mesmo que muito breve, naquelas frações de segundo antes da queda total, né? Então nós, quando nos desviemos da palavra de Deus, nós ficamos assim, nós ficamos sem sustentação. A palavra de Deus é o que nos sustenta, igreja. O Senhor é a nossa base, o Senhor é nosso escudo.
O nosso Senhor é socorro presente em meio às lutas e tribulações dessa vida. E quando nós, por qualquer descuido, desapercebidos estamos, saímos desse limite que o Senhor nos impõe, ficamos assim, sem sustentação, sem rumo, sem controle. E vemos que está se aproximando rapidamente a queda, a destruição. E nós vemos muitos que têm caído, como caiu aquele avião em Viedo, São Paulo. Tem muitos que estão por descuido, por estarem distraídos, desapercebidos, se desviando da fé e perdendo consequentemente a sua salvação. Então essa ilustração é para que nessa manhã venha ressaltar que o afastamento de Deus e da sua palavra tem consequências desastrosas na vida do homem e da mulher de Deus. E eu conheço muitos casos assim. Homens e mulheres de Deus, mas por não estarem apercebidos, como somos exortados nessa manhã, caíram. E a palavra de Deus também nos exorta que quando um abismo chega, o que acontece? Um abismo vai buscando, vai nos lançando em outro abismo, e cada vez nós caímos na profundidade maior. Então, igreja amada do Senhor, apegue-se, como diz o escritor aos Hebreus, arraigue, eu gosto muito dessa palavra, arraigar. Quem gosta de planta aí, como minha esposa, e também me fez gostar muito de planta, eu amo verde, é aquela planta que quando você planta ela, ela cria uma raiz tão forte, né? Que você quer mudar ela de lugar, você não consegue, ela está arraigada, ela está firme ali. Então nessa manhã essa palavra é para nós, arraigue no teu coração as coisas do teu Deus, a palavra do teu Deus, na tua mente e no teu coração nessa manhã. Eu não sei como você entrou aqui, passando por um grau de dificuldade, mas essa orientação é para nós. Arraiguemos em nossos corações e jamais nos desviemos dela, nem para a esquerda, nem para a direita, no nome santo de Jesus. Esse é o desejo que está no meu coração. Quando nós lemos toda a carta aos Hebreus, nós precisamos ter sempre em mente o evangelho da salvação, como diz o escritor, que foi inicialmente discernida e falada, anunciada pelos anjos, pelos profetas. Mas hoje nos tem sido anunciada por quem, igreja? Por quem? Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós sabemos que o Velho Testamento todo apontava para quem? Para Jesus, Por isso ele diz lá no Evangelho de Lucas, olha, vocês às vezes cometem os delírios porque ainda não compreenderam o que está escrito sobre mim, no Velho Testamento, na lei, nos profetas, nos salmos, o que engloba toda lei. Toda lei aponta para Jesus. Então nós estamos, como diz os teólogos, entre o já e o ainda não. Ele já veio no Velho Testamento. Agora nós estamos aguardando o que, pastor? A segunda vinda dele. Você pode dar um glória a Deus? No dia que nós estaremos com ele, dizendo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Então o evangelho da salvação foi inicialmente anunciada pelos profetas, mas hoje nos é anunciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, confirmada por aqueles que ouviram lá inicialmente. Parte da primeira geração de cristãos, hebreus, receberam daqueles que não tinham feito parte da mensagem inicial, mas receberam daqueles que receberam. Quem foram esses? Os apóstolos, não é isso? Pedro diz, nós fomos testemunhas oculares, está relatado em Atos, nossos olhos viram, nós tocamos, nós conversamos com Jesus. Então, importa que nós estejamos firmes nessa certeza. E o escritor hebreu diz que Deus testificou de forma sobrenatural, por sinais, prodígios, variedade de milagres e distribuições do Espírito Santo, segundo a sua boa vontade. Em suma, igreja amada do Senhor, o evangelho é o de maior importância. Como diz o escritor,
do que a palavra falada por anjos, até mesmo como aconteceu no Monte Sinai. Ele é a mensagem do próprio Filho de Deus, concernente ao quê, pastor? A eterna salvação. E como obtê-la? Nós precisamos estar atentos e prestar atenção, precisamos estar agarrados a essa mensagem. Então, mais uma vez, até mesmo me tornando redundante, eu quero te exortar nessa manhã: agarre-se à palavra de Deus. Não deixe que nada nessa correria, nesse globalismo, nesse secularismo, que nada disso venha te trazer, funcionar como empecilho, para que você esteja bem agarrado à palavra do teu Deus e a Ele, consequentemente. Nós precisamos estar atentos também a outra exortação que nos faz o escritor aos Hebreus. Preste bem atenção nesta manhã. Se toda transgressão, conforme nós lemos, e desobediência recebeu o justo castigo, como nós temos a revelação perfeita de Deus, como podemos escapar se ignorarmos ou negligenciarmos a revelação final que nos foi feita em Cristo Jesus? E o escritor hebreu diz, olha, ele traz o exemplo do passado, olha o que aconteceu com eles. Se isso aconteceu com eles, quando ele estava no presságio, ali havia um presságio de que seria Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E ele traz isso como um alerta, ele diz, se eles receberam tal castigo, imaginemos nós, que conhecemos esse Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Que andamos na graça desse Senhor, que fomos salvos e remidos pelo sangue desse Senhor. Ele diz, o que pode nos acontecer se nós ignorarmos ou negligenciarmos? Nós temos essa revelação final de Deus. O juízo que enfrentarão aqueles que assim procederem, igreja, aqueles que dão as costas para Deus, será muito maior do que o castigo experimentado pelo povo de Israel lá no Antigo Testamento. Capítulo 10, por favor. Capítulo 10. Você veio com disponibilidade para passearmos na palavra de Deus? Capítulo 10. Do versículo 26 ao 31. Diz o seguinte. Aleluia, Jesus. Porque se vivemos deliberadamente em pecados, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a justiça, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisas é cair na mão do Deus vivo. Estejamos atentos, igreja amada do Senhor. Por isso, essa palavra é uma palavra de exortação, nós precisamos estar atentos. Por isso, como diz o texto que nós começamos lendo nessa manhã no capítulo 2, por isso, nos apeguemos com toda a firmeza. Eu vou repetir novamente. Por isso, nos apeguemos com toda a firmeza às verdades ouvidas e que jamais nos desviemos dela. Não negligenciemos em o nome de Jesus. Não importa o que está à nossa volta, não importa a correria que essa vida tenta nos impor, não importa o secularismo, o mundanismo, o globalismo, o consumismo, não importa nenhum desses ismos. O que importa é nós estarmos firmes no nosso Senhor.
firmes no nosso Senhor Jesus Cristo, apegado à palavra do nosso Deus, vivendo essa vida estimulando uns aos outros, pelo que Ele tem nos feito. E como sou grato a esse Deus, vivendo dentro dos limites que esta palavra em sua mão te impõe. E tem tantas coisas que esse mundo corrido, globalizado, fala e tentam proibir, por desconhecimento, por não a percepção da palavra de Deus. Nós temos que andar dentro da palavra de Deus. E a exortação para você e para mim nessa manhã é que nós devemos nos apegar a Ele. Nós devemos nos arraigar a Ele. E não estarmos, de uma certa forma, relegando essas coisas a um plano muito inferior. Porque a vida tenta nos impor, através desse globalismo, tantas coisas. Tem pessoas que chegam e falam: pastor, eu estou assim, eu estou assim porque estou envergonhado. Como uma vez um irmão me falou lá em Santa Cruz, chegou lá, não é da nossa igreja. Ele falou: eu estou envergonhado, pastor. Eu falei: envergonhado por quê, meu irmão? Ele é de uma outra igreja. Ele falou: porque eu encontrei o meu pastor lá, encontrei um irmão, e eu estava de bermudão, pastor. Eu falei: e você ficou envergonhado por quê? Eu falei: pastor não está de bermuda, mas eu também uso bermuda. Nós vivemos num país tropical, e você pode dar glória a Deus por isso? Está chovendo, mas daqui a pouco o sol vai brilhar novamente. Eu falei: por que você está envergonhado, meu irmão? Ele falou: por isso, pastor. Eu falei: mas se você me mostrar, a Bíblia está ali dentro da igreja, nós podemos lá pegar. Se você me mostrar aonde está dito que é proibido usar bermuda, eu nunca mais vou usar bermuda. Mas você tem que me mostrar isso. Aí ele ficou olhando para mim assim, sem entender muito, né? Mas eu falei: ande na palavra de Deus. Nós temos que nos apegar à palavra de Deus. Então não há pecado em você usar uma bermuda. A Bíblia não diz isso. Diz que nós temos que estar cuidados e atentos e apercebidos. E entrar na casa de Deus com o quê? Com ordem, decência, respeito. E a bermuda não é sinal de respeito em lugar nenhum. Nós precisamos ter cuidado com isso. Então, é por isso que o escritor diz: vocês precisam se apegar à palavra. Não negligenciar, porque senão nós caímos nesse erro que essa correria da vida tenta nos impor. A palavra de Deus é o meu limite. Você pode dar um glória a Deus? Vamos repetir junto? A palavra de Deus é o nosso limite, é o nosso perímetro. É dentro dela que eu tenho que enquadrar a minha vida, porque eu sei que assim eu serei ricamente abençoado. Eu serei ricamente fortalecido, cuidado por esse Deus. Então nós precisamos seguir essa relação, estamos apegados, essa exortação, estamos apegados à palavra de Deus. Então, igreja amada, essa correria do dia a dia, relativismo, também é algo muito perigoso. Pragmatismo, nós temos que estar atentos a todos esses ismos. Esses ismos são terríveis, se nós não estivermos atentos a eles. Mas não importa. Vamos botar ele num canto bem, num plano bem terciário ou quaternário. Você pode dar um glória a Deus? Nosso primeiro plano é Jesus. Ele é a nossa base. O evangelho da salvação. O que nós precisamos é estar agarradinhos ao evangelho da salvação. As boas novas de Jesus Cristo. Foi o que ele fez, que ele sempre fez, pregou. Nós precisamos estar agarrados ao nosso Criador. E eu quero te dizer nessa manhã que tudo nos terminará bem. Você pode dar um glória a Deus? É bom nós aprendermos, né? Nós temos uma facilidade maior com relação à igreja hebreia, porque nós podemos aprender com os erros deles. Não é verdade? Quando eu leio a palavra de Deus, eu falo: nós estamos numa situação muito melhor do que eles. Porque eles estavam vivendo, vamos dizer assim, o desconhecido. Mas eu e você conhecemos a palavra de Deus. Ela está sendo ministrada a você. É por isso que o escritor diz: olha, nós precisamos tomar cuidado. Quando nós conhecemos, o negócio espreme um pouquinho para o nosso lado. E a própria palavra de Deus diz que aquele a quem muito é dado é o quê? Muito será cobrado. Então nós precisamos estar atentos a isso. Estar agarrado, apegado ao nosso Deus, sustentados, e a palavra aqui e aqui tomando conta da nossa mente e do nosso coração.
Então eu quero caminhar para o final, nesta manhã, dessa reflexão, desse sermão. Mais uma vez sendo redundante. Não negligenciemos, igreja. Não se afaste da verdade. Não banalize a verdade de Deus. No sentido de dizer, é assim mesmo. Essa vida tenta nos impor isso. Às vezes nós estamos desapercebidos, descuidados, no momento. E eu quero fazer uma exortação que Deus colocou no meu coração, não está no meu esboço nesse momento. Nós precisamos estar atentos à palavra do nosso Deus. Principalmente naqueles momentos em que nós estamos muito descansados. Em que nós achamos, essa coisinha é tão pequena, que eu não vou nem levar para Deus. Eu mesmo vou resolver esse negócio aqui. E às vezes nós pensamos assim. E são nesses momentos que muitos crentes têm caído. Lembremos do rei Davi. Você lembra do rei Davi? Davi foi pego. Davi era um homem de batalha, um homem acostumado a lutar com espada. Era um homem de Deus, né? Um homem segundo o coração de Deus. Mas ele foi pego quando? Pelo inimigo. No momento em que ele estava como? Relax, distraído. Lá no seu palácio, ele falou para os seus arqueiros, seus guerreiros, vão lá e resolve o negócio lá, que a luta vai ser tão pequena que eu vou ficar aqui tranquilão no meu palácio. Estava descuidado, desapercebido, quando o inimigo veio e pegou ele pelo pé. Então nós precisamos estar atentos. É por isso que o escritor hebreu diz, fique atentos, se agarre à palavra de Deus. Não banalize a verdade. No sentido, igreja, esse banalizar no sentido de ficarmos descuidados, desapercebidos. Crente tem que andar sempre atento, no nome santo de Jesus. Então agarre-se à palavra. Você fala, o pastor está sendo redundante. Mas eu quero ser como Pedro diz. Pedro em determinados momentos subiu na plataforma e falou, eu vou falar tudo para vocês de novo. Eu sei que vocês já ouviram isso. Mas vocês precisam ouvir de novo. E eu preciso falar de novo. É como estou me sentindo nessa manhã, ao dizer para você que você precisa pegar, se agarrasse à palavra de Deus, agarrasse ao Senhor da tua salvação. Arraigue no teu coração. Se mantenha firme na confissão que você fez naquele grande dia. Se mantenha firme até o fim, igreja amada do Senhor. Siga em frente, dizendo, está chovendo, mas Jesus Cristo é meu Senhor. O sol está escaldante, mas Jesus Cristo é o meu Senhor. Você pode até estar um pouquinho com a saúde debilitada, ou até mesmo muito debilitada, como nós cantamos aqui no último louvor, não foi isso? Eu ainda continuarei dizendo, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu quero, e a intenção do meu coração, a intenção de Deus, é que naquele último suspiro que nós vamos dar, talvez o médico diga, você só vai ter um segundo para respirar, pastor Josias. E eu ainda quero nesse segundo dizer, Jesus Cristo é o meu Senhor. Caminhe, igreja, para essa maturidade espiritual. Não abandone a fé em o nome de Jesus. Agarre-se a essa mensagem. Agarre-se ao Evangelho da salvação. Não fique desatento, não fique desapercebido, não deixe a voz do inimigo falar ao teu coração às vezes. Nós sabemos que tem pessoas que por dificuldade estão esquecendo essa grande verdade. E às vezes até por coisa muito simples. Eu estou falando tanto aqui do Daniel, né? Peguei o Daniel pelo pé hoje. Quando ele falou aquela vozinha que fala, fica em casa. Mas os nossos filhos querem ouvir de nós, eu vou para a igreja. Vamos juntos, louvar ao Senhor. Vocês viram que maravilha essas crianças aqui? Eu ganhei o dia. Eu ganhei o dia vendo eles aqui. Que coisa linda. Então é isso que nós temos que incentivar nossos filhos. Não deixe ficar desapercebido, esquecendo a mensagem. Pessoas que por alegria transitória estão esquecendo a verdade da mensagem de Deus. Nós temos, e aqui eu cataloguei rapidamente 2 exemplos. O exemplo de Jó, para nós nessa manhã é tremendo. Jó passou pelo que passou, mas ele não esqueceu a mensagem. Você pode dar uma glória a Deus?
Ele falou: mulher insensata, você não sabe o que está dizendo, né? Mas eu conheço esse Deus. Eu quero outro exemplo, o jovem rico, que por amor à riqueza, desprezou a mensagem. E a mensagem viva estava diante dele. Jesus Cristo estava diante dele. E ele falou: tudo eu tenho feito, Senhor. E Jesus diz: vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois me segue. O coração dele estava em sua riqueza. Então que nós nos apeguemos a essa mensagem. Assim como você apegou Jó. Não que você vai passar pelo que Jó passou. Mas se nós passamos por alguns percalços nessa vida, e vamos passar. Não tem como. O que nós temos que fazer é orar e pedir: Deus, Senhor, nos livra do que é a tua vontade de nos livrar. Mas nos capacita, como diz Tiago escrevendo: o sofrimento é transitório. A nossa maior alegria está no porvir, igreja. A minha alegria está no porvir. Eu sou, como falei há um tempo atrás, uma mãe gestante que leva 9 meses sofrendo. Você fala: pastor, mas o senhor nunca passou 9 meses sofrendo? Passei junto com ela 3 vezes, né? Não como ela passou, né? Mas quando nós esperávamos por vir, quando nós vimos aquele rostinho dando o primeiro choro, todas as dores ficaram para trás. Então que nós saiamos daqui nessa manhã apegados a essa mensagem. Talvez passamos por alguns percalços e revés, mas em tudo isso, igreja, que você continue firme na carreira, firme na fé, para que no final dessa caminhada nós cheguemos diante dele e recebamos dele o bendito: vinde, filho amado, para o que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. Entra no gozo do teu Senhor. Amém, igreja amada? Então nós vamos orar nesse momento. Orar para que Deus nos fortaleça nessa manhã. Eu não sei como você entrou aqui na casa de Deus, como está o teu coração e a tua mente. Nós estamos vivendo dias tão difíceis, né? E o que nós temos que pedir é: Senhor, que essa palavra que o Senhor ministrou aos nossos corações nessa manhã esteja presa nele, arraigada nele, para que em determinados momentos, em momentos oportunos, nós possamos usufruir da tua graça maravilhosa, da tua salvação, que hoje temos em ti, Senhor. Desde que nos mantenhamos, como exortou o escritor hebreu, desde que nos mantenhamos firmes, imbatíveis, ainda que às vezes cheguemos assim, mas fala: Senhor, me coloca no prumo novamente, Jesus. Apruma a minha vida, apruma, Senhor, eu preciso de ti. E Ele vai e nos coloca de pé. O pastor está assim, de pé, na ponta do dedo. É assim que Ele faz conosco, igreja. Então que essa exortação encha teu coração nessa manhã, de esperança, de preparação e de alegria. E eu quero finalizar dizendo à igreja amada de Vila São Luís: eu não sei como você chegou aqui, mas alegre-se no teu Senhor. Eu vou fazer como Paulo escrevendo aos Filipenses. Mais uma vez eu vou repetir: alegre-se no teu Senhor. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor é a nossa alegria. Essa mensagem é a nossa alegria. A alegria de uma vida aqui, secularmente guardada por Ele, sustentada por Ele, na expectativa e total esperança do porvir, onde nós declararemos juntos: Tu és o Senhor, santo, santo é o Senhor Jesus, aquele que desceu da sua glória, habitou entre nós, foi preso, maltratado, crucificado e morto, mas ao terceiro dia ascendeu aos céus, está à destra de Deus Pai, cuidando de cada um de nós. Você pode dar uma glória a Deus? Está ministrada a palavra de Deus nessa manhã, no nome santo de Jesus. Vamos orar.
Santo e poderoso Deus, como é bom, Senhor, como é bom, Jesus, saber e sentir o quanto Tu nos amas, Senhor. Por isso o Senhor vem sobre nós com graça, com poder, através do Teu Santo Espírito e da Tua Santa Palavra, Deus. Por isso nessa manhã, após termos meditado, sermos exortados, incentivados pelo Senhor, nós Te pedimos, Pai, graciosamente, que o Senhor sonde nossas mentes e nossos corações, e como foi dito na Tua Palavra, que ela é capaz de discernir entre juntas e medulas, que nessa manhã, através da Tua onisciência, onipotência, o Senhor sonde nossos corações e nossas mentes, e que venha nos brindar, Espírito Santo do Senhor, venha nos brindar, para que estejamos firmes no Senhor, firmes na Tua Palavra. Fortalece nessa manhã os que estavam enfraquecidos na fé. Nós sabemos que às vezes essa fraqueza tenta bater a porta do nosso coração. Fortalece os caídos, fortalece os fracos, fortalece aqueles que estavam nessa condição. Fortalece a Tua igreja, Jesus, para que nós continuemos em passos largos, Deus, caminhando em Tua direção, como diz Paulo, caminhar em direção ao Senhor. Se nós podemos correr, corremos em Tua direção. Se estamos fracos, que nós nos arrastemos em Tua direção, mas continuamos em Tua direção. Tu és o nosso alvo. Tu és o alvo da nossa vida. Tu és o nosso Senhor. Por isso nos trata nessa manhã, nos cura, nos liberta dos nossos medos, dos nossos temores, dos nossos anseios. Nós lançamos tudo sobre Ti nessa manhã, Te pedindo, fortalece-nos, no nome santo de Jesus. Que o nosso coração e nossa mente sejam guardados e cheio das coisas que vêm do alto, cheio dos frutos do Teu Espírito, cheio dos dons que o Senhor tem derramado sobre a Tua igreja. No nome santo de Jesus, nos capacita, nos vivifica e nos fortalece nessa manhã, para seguirmos em frente. Assim nós oramos e Te agradecemos, no nome santo de Jesus, e que a amada igreja do Senhor, em sinal de concordância, juntos venhamos a dizer amém, no nome de Jesus, amém. Nós vamos fazer a oração final, mas você, antes de fazer a oração final, você que tem alguma necessidade, algum pedido, você pode levantar sua mão, se você assim o desejar, externar ou verbalizar. Pois não, minha irmã, pode falar. Oração pelo filho, né? Está no quadro alcoólico. Vamos orar, para que nosso Deus quebre essas cadeias. Nosso Deus tem poder para isso, amém? Eu essa semana estava orando no meu quarto, estava orando justamente por isso, para Deus quebrar a cadeia na vida dos nossos filhos, dos netos, dos jovens da igreja. E eu ouvi, igreja, claramente no meu coração, como que madeira, eu falei com a minha esposa, como que madeiras sendo quebradas, espiritualmente. Eu creio, minha irmã, que Deus pode e vai fazer em nome de Jesus, amém? Mais algum pedido que queira externar? Então vamos orar pelas nossas famílias, né? Nessa manhã, antes de finalizarmos. Santo e poderoso Deus, está diante de Ti, Senhor, a Tua igreja. A nossa querida irmã verbalizou um desejo que está no seu coração, que é a libertação de um vício, Deus. A quebra de um vício, dessa cadeia, desse laço armado pelo inimigo sobre o seu filho. Meu Deus, que na autoridade do nome de Jesus, nessa manhã nós clamamos a Ti. Nós suplicamos a Ti, Deus, que esse laço seja quebrado pela autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos em unidade de fé, Deus. Nós oramos também pelos pedidos que não foram externados. Eu creio que cada um de nós temos pedidos incutidos aqui em nossos corações, em nossas mentes, mas não verbalizamos. Mas Tu és o Deus de onisciência, de onipotência. Tudo Tu sabes, tudo Tu pode, Deus. Por isso sonda nossa mente e nosso coração. E delibera a Tua palavra nessa manhã de cura, quebra de cadeias, avivamento, Deus. Tu és o Deus que nos santifica, nos purifica e nos livra de toda ação do mal, Deus.
no nome santo de Jesus. Abençoa as famílias aqui representadas, Deus. Filhos, netos, sobrinhos, cônjuges que ainda não te conhecem, Deus. Por poder da nossa oração, por unidade da nossa fé, na autoridade do Teu nome, nós cremos, Deus, que o Teu Santo Espírito pode completar a boa obra em meio à nossa família, trazendo aqueles que ainda não te conhecem, Deus, para juntos estarmos aqui, glorificando e louvando e bendizendo o Teu nome, Senhor. Agora, Deus, nós vamos sair do santuário, de volta aos nossos lares, guardados e protegidos no Teu poder. Igreja amada do Senhor, vamos no amor do Pai, na graça do Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na orientação e determinação do Santo Espírito, porque é Ele que nos conduz a toda a verdade. A palavra é a verdade, Jesus é a verdade. Por isso vamos em paz, no nome santo de Jesus. Amém e amém. No nome de Jesus.